Quem encontrou Neemias capítulo 1, aliás, vamos ler 2 versículos. Irei parafrasear um ao outro e farei a aplicação necessária nesta noite. Neemias capítulo 1, versículo de número 4. Quem achou, diga glória a Deus. Tendo ouvido este relato, me assentei, chorei, lamentei por alguns dias e me coloquei em jejum e oração perante o Deus dos céus. Vai para o capítulo 2, versículo 8, para finalizar apenas a parte inicial do texto. Neemias capítulo 2, versículo de número 11, aliás, está escrito assim. Neemias 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém. Fala comigo, cheguei. Com mais fé, cheguei a Jerusalém. Meus amados, queridos irmãos, estamos diante de um livro que trata sobre a restauração familiar, a restauração da igreja, restauração da sociedade. E este livro é o livro de Neemias. E eu confesso aos senhores que este ano de 2024, pois estamos nele ainda, muitas lições preciosas eu aprendi lendo e relendo este livro por dezenas de vezes este ano, para que eu possa entender o chamado deste homem que fez uma total diferença no meio do seu povo. Neemias é o homem que marcou a sua época. Neemias é um homem que marcou a sua geração. O nome Neemias significa aquele que Deus consola ou consolador. Interessante que este livro, olhe bem na minha face aqui, este livro, ele é um compêndio sobre uma vida vitoriosa. E Neemias nos ensina que para ser vitorioso, você tem que ter a predisposição de enfrentar as adversidades da vida. Este livro de Neemias é um livro que nos chama a atenção, que nos mostra um homem que, na verdade, ele teve uma visão prospectiva e uma visão proativa, pois o mesmo estava em Suzã. Neemias estava no palácio, lugar de conforto, lugar onde repousava a presença do Deus Todo-Poderoso. E a história de Neemias vai mudar por causa de uma pergunta. A história de Neemias vai mudar porque ele perguntou um dos seus irmãos, no versículo 2, se você quiser acompanhar, Anani, um de meus irmãos, que veio de Judá. E o texto diz que Neemias indagou-lhe como que está os nossos pais em Jerusalém. Neemias não conhecia Jerusalém. Neemias, ele estava vivenciando um período do cativeiro, aonde alguns israelitas judeus escaparam na sua primeira leva. Neemias, porém, ele permanece em Suzã. Neemias, ele é o copeiro do rei, o braço direito do rei. Neemias, então, quando ele faz esta pergunta, o texto diz que relataram para Neemias que a cidade dos seus pais, de Jerusalém, estava em grande miséria. A cidade estava com os portões queimados, os muros derribados. Quando ele ouve este relato, diz o texto, no versículo 4, que Neemias então vai se assentar. Neemias então ele vai chorar, ele vai lamentar. O texto está nos mostrando que a notícia o qual Neemias recebeu balançou a sua estrutura. A notícia que Neemias recebeu deixou sem movimento nas pernas.
O verso 4 aparece alguns verbos importantes que nos diz que Neemias vai ouvir, ele vai assentar, ele vai chorar, ele vai lamentar, ele vai jejuar e ele vai orar. A primeira reação de Neemias então foi assentar, mas a primeira reação de Neemias não é o resultado final. O texto está nos mostrando que Neemias, ele fica lamentando por alguns dias. Neemias, ele fica triste em espírito, mas o texto nos mostra que mesmo triste, mesmo lamentando, Neemias se colocou de jejum e oração perante o Deus dos céus. Neemias é um homem como eu e você. Neemias é um homem que passou por todas as adversidades humanas. Neemias é um homem de Deus, e é um homem que orava. Mesmo sendo um homem que orava, quando recebeu esta notícia, ele fica paralisado, irmãos. O texto é rico em nos mostrar que Neemias, mesmo chorando, mesmo lamentando, com o coração dilacerado, mesmo assim ele vai colocar perante o Deus dos céus. Tem pessoas que estão aqui nesta noite, que está com o coração ferido. Tem pessoas que estão aqui nesta noite, que está desanimado, que está frustrado. E o convite de Deus para você é este convite. E eu quero encorajar os senhores a não se prostrar perante esta tribulação. Porque a luta ela é passageira. Mesmo ferido, mesmo desanimado, Neemias assim, ele encontrou força e colocou em jejum e oração perante o Deus dos céus. Porque toda notícia, ela tem que gerar transformação. Toda notícia, ela tem que gerar mudança. Ele ouviu este relato, ele não poderia fazer nada, irmãos. Porque a cidade estava há 120 anos destruídas. O rei mandou paralisar aquela obra. O rei decretou que não vai ter reconstrução. Ninguém vai levantar essas muralhas. Ninguém vai reedificar um novo templo. Há uma ordem do rei. Por isso que Neemias, ele fica preocupado. Mas o texto nos mostra que Neemias, ele era um homem consolador. Interessante que como consolador, Neemias vivia perto das pessoas. Neemias, como intercessor, ele vivia perto de Deus. Então ele começa a orar. E o que me chama a atenção, irmãos, de Neemias, é que ele não vai orar apenas um dia, nem 2 dias. Há pessoas que pensam, se orar um único dia, tudo aquilo vai acontecer. O texto nos mostra que Neemias vai orar 120 dias. Ininterruptos, virtualmente, pedindo a permissão de Deus para fazer o impossível. Neemias acreditou no seu espírito que a vitória é possível, apesar das circunstâncias impossíveis. Aleluia! Neemias acreditou no sobrenatural, com a sua visão prospectiva. Em Suzã, ele conseguia enxergar Jerusalém. Lá em Suzã, ele começa a projetar antecipadamente, vivenciando toda a tribulação, com a sua visão proativa. Ele coloca em jejum e oração, dizendo para Deus, se Deus for com ele, alguma coisa vai acontecer na sua história. Ele foi orar, ele foi clamar. Tudo isto é Deus nos mostrando que Neemias era um homem de oração, e não somente ter oração. Além de oração, ele tinha ação. Irmão, se você é daqueles crentes que ora a Deus, mas não se coloca na posição e não encara as tribulações, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque Deus não conta com medrosos. Deus não conta com pessoas desamparadas. Deus não conta com pessoas preocupadas. A única voz que Deus respeita, eu vou melhorar esse negócio aqui. A única voz que Deus respeita
é a voz da tua fé. Se você tiver fé, o Espírito Santo vai te levar para o propósito. Se você ativar a sua fé, que está dentro de você, você vai chegar em Jerusalém. Neemias sabia dos perigos, Neemias sabia dos obstáculos, Neemias sabia que isso não seria fácil. Agora, irmãos, imagine o inimigo dizendo para Neemias: isto é uma loucura, você não vai conseguir. E é bem na verdade, irmãos, que Neemias não conseguiu isto sozinho. Eu vou falar algumas coisas aqui, porque muitos pensam que Neemias edificou as muralhas sozinho. Como diz John Maxwell, liderança é influência, nada mais, nada menos. Neemias soube influenciar todo o povo de Jerusalém, que estava preocupado, que estava no cativeiro, comendo o pão que o diabo amassou. Mas Neemias dispôs, irmãos, deixar Suzã, deixar o lugar de conforto, deixar o lugar de glória. Ele estava à direita do rei. Ele começa a orar dizendo: eu vou falar para o rei que eu tenho esta missão no coração, porque eu vou restaurar Jerusalém. Deus te trouxe nesta noite, eu vou entregar de olho aberto. Se você acreditar nesta palavra, 2025 será o ano da sua restauração. Você não está aqui para ouvir a voz da mídia, pois os especialistas estão dizendo constantemente que 2025 será um ano de crise, será um ano de batalha. Eles não estão errados, só que eles esqueceram de uma coisa: a igreja não anda segundo a mídia, a igreja não anda segundo os telejornais, a igreja anda segundo a palavra de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus disse que houve trevas no Egito, mas no arraial dos judeus havia luz, havia bênção, havia riqueza. Deus me trouxe aqui, eu vou liberar. A bênção de Deus repousa sobre a sua casa, a bênção de Deus repousa sobre a sua família. Tem pessoas que não gostam disso, porque disse que é tudo a mesma coisa. O problema é deles. Eu estou profetizando que Deus mudará o nosso decreto, e eu vou muito mais além. Levanta as suas mãos, porque eu estou com o espírito da profecia nesta noite. Levanta as suas mãos, porque desceu o espírito da profecia de Deus nesta noite. O Espírito Deus Altíssimo me autoriza a profetizar antes do ponteiro cruzar às 0 horas de hoje. Jeová Jireh, que é o Deus provedor, vai visitar a tua casa, vai visitar a tua família, vai visitar o teu projeto. Somente aqueles que creem, levanta as suas mãos para o céu e glorifica a Deus por esta palavra. Olha para cá. Neemias se destacou na história como homem intercessor. Ele ora, quantos dias que ele orou? 120 dias. Neemias é um dos maiores líderes da história da igreja, depois de Jesus e do apóstolo Paulo. Neemias é conhecido como Paulo no Antigo Testamento, pois a sua visão era visão profética. Agora eu olhe bem na minha face aqui. Chega um dia que Neemias, ele vai apresentar diante do rei. Aleluia. Chegou o dia que Neemias está dizendo: é agora que eu vou dar o primeiro passo. Já orei, já busquei a presença, já confessei os meus pecados, já confessei os pecados de todo Israel. Eu sei que Deus, ele é soberano. Irmãos, Neemias compreendeu isto. Neemias compreendeu que Deus, ele é soberano, mas a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Neemias sabia que Deus poderia fazer tantas coisas, mas precisava dele para executar esta obra, porque Deus conta com homens e com mulheres que têm uma ação de Deus na tua história.
Talvez você tenha uma vocação, talvez você tenha um chamado, mas a realidade das coisas te assusta. Irmãos, é para lamentar, é para chorar, mas mesmo assim, Neemias se colocou agora perante o rei da terra. Aleluia. No capítulo 2, o texto fala que estava a rainha juntamente com o rei. Neemias se apresenta ao rei, servindo o rei vinho. Neemias era copeiro, ele servia o rei. E o rei olhou para Neemias e percebeu que o seu semblante estava triste, pois Neemias nunca apresentou diante do rei triste, cabisbaixo, sempre sorrindo. E o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, Neemias com o coração dilacerado, Neemias triste, Neemias preocupado, Neemias com medo, mesmo assim ele está servindo o rei. Aleluia. Servir aqui não está entrelaçado no estado emocional do homem. Servir aqui é decisão. Neemias decidiu agir, decidiu servir. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo dizendo: eu vou para o culto da virada, mas vou dar glória a Deus porque eu estou triste. Irmãos, não está entrelaçado no estado emocional. Servir é decisão sua. Mesmo triste, mesmo amargurado, mesmo traído, mesmo ridicularizado, você diz para o teu espírito: eu vou lá na comunidade cristã de BH, porque a Bíblia disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele está servindo ao rei. O rei te conhece, irmãos. Aleluia. Se você está aqui hoje preocupado com o que vai acontecer no próximo ano, Deus te trouxe aqui, eu vou liberar esta palavra: não andeis ansioso por coisa alguma, antes as vossas petições são reconhecidas diante de Deus. O rei percebeu que ele estava triste, e foi o rei que perguntou: Neemias, por que desse semblante? Você nunca apareceu aqui triste diante do rei? Naquele momento ele fica triste e preocupado. Aí o rei diz para Neemias: Neemias, o que queres que eu te faça? Fale comigo, qual que é o teu desejo? E antes de pedir, diz o texto, que Neemias faz outra oração. Oh meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Deus está dizendo para alguém aqui: orar é dependência. Orar antes é dependência. Orar depois é gratidão. Mas orar sempre é comunhão. Que você não venha apenas orar este único dia. Ore nos 365 dias que estão por vir. Ore todo dia, porque aquele que serve a Deus em espírito, em verdade. Eu vou liberar mais uma profecia aqui. Os milagres vão acontecer quando você servir o rei. Os milagres irão manifestar quando você servir o rei. Quando ele acaba de orar, Neemias diz: meu rei, permita-me ir lá em Jerusalém. Irmãos, olha que loucura aqui, porque foi o rei que decretou a paralisação da obra. Que pedido absurdo diante do rei. O decreto tinha sido assinado, mas mesmo assim, depois da força do jejum, da força da oração, ele chega diante do rei e disse: permita-me ir lá em Jerusalém. É um sonho impossível, eu sei. Permita-me, ó rei. E o texto disse, no capítulo 2, olha que coisa linda, versículo 7: diante da anuência do rei,
eu lhe solicitei. O texto está dizendo que, olhe para cá, diante da anuência do rei. O que é anuência? Anuência é um termo jurídico que significa aprovação. O rei aprovou Neemias ir lá reconstruir as muralhas. Neemias então percebeu que a mão de Deus estava sobre ele. Quando o rei decretou: vai e cumpra o teu chamado, ele faz o segundo pedido: já que o Senhor me liberou para ir reconstruir, eu preciso de cartas, a carta da liberação. Eu preciso ter acesso a Jerusalém, porque eu vou passar por várias províncias. A rainha olha para o rei, o rei olha para a rainha e disse: está decretado. Deus está dizendo que eu estou liberando bênção para alguém aqui. A sua fidelidade a Deus lhe dará acesso a lugares restritos. Se o teu irmão não acredita, o problema é dele. Deus te trouxe aqui e eu vou entregar para você. A sua fidelidade a Deus lhe dará acesso a lugares restritos. Se o rei decretou, é porque as bênçãos de Deus vai te acompanhar. Mas olhe bem na minha face, porque eu tenho que acelerar a palavra do Senhor. Quando ele recebe a carta de liberação, meus irmãos, ele faz o terceiro pedido, irmãos. Isto aqui é audácia, isto aqui é coragem. Ele está percebendo que Deus está no controle. Ele diz: meu rei, já que o Senhor está permitindo a minha ida em Jerusalém, agora me dê cartas para que eu venha ir lá em Asaf, pedir permissão, uma carta de providência, para que eu possa ter recursos financeiros para reconstruir as muralhas. Olha o que Deus está dizendo nesta palavra, irmãos. Se alguém perguntar para Neemias: Neemias, qual que foi o segredo de você ter a palavra do rei sobre você? Qual que é o segredo, ó Neemias? É a sua performance? É a sua habilidade política? É a sua habilidade diplomática? Não. Neemias falou e escreveu no capítulo 2, versículo 8. Olha que coisa linda. Neemias disse: visto que a generosa mão de Deus estava sobre mim. Se alguém te perguntar qual que é o teu segredo, qual que é o segredo do seu sucesso, você não vai falar que é por causa que você é bom, por causa dos seus méritos, por causa do seu conhecimento. Não. Tudo isto me sobreveio por causa da boa mão de Deus. Tudo isso me sobreveio por causa da generosa mão de Deus. Lá vai. O melhor lugar para se estar não é naquilo que o teu coração projetou. O melhor lugar para se estar é debaixo da mão do rei, é debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. Deus te trouxe nesta noite. Eu vou entregar aquilo que está em Isaías 59. A mão de Deus não está encolhida, a mão de Deus está estendida para abençoar alguém aqui nesta noite. A mão de Deus está estendida para abençoar a sua família, para abençoar a sua casa, para abençoar o seu projeto. Você que tem um projeto de vida na área familiar, na área profissional, quem sabe na área sentimental, quem sabe na área espiritual, Deus está dizendo que a mão de Deus está sobre você. Acredite quem quiser, e lá na frente alguém vai te perguntar, e você fará como Neemias. No capítulo 2, versículo 20, Neemias disse: o Deus dos céus é quem fará prosperar. É o Deus do céu que lhe fará prosperar. É o Deus do céu que lhe fará governar. É o Deus do céu que vai lhe dar conhecimento e graça para sobressair as adversidades da vida, irmãos. O rei assinou o decreto. Olhe para cá que eu vou entregar a palavra do Senhor. Quando ele recebe a carta da provisão, a carta da liberação, já falei isso aqui, torno a falar mais uma vez. Diz a Bíblia que Neemias não sabia, irmãos. Ele só queria liberação, ele só queria provisão. Mas o texto diz que quando Neemias saiu de Suzã,
e partiu para Jerusalém, a cidade do seu sonho, a cidade da sua promessa, o seu projeto de vida, sem Neemias saber. Olha o versículo 9. Que pena que eu não vou poder falar o verso 13 também, o capítulo 3. Mas olhe comigo, o versículo 9. Neemias capítulo 2. Versículo 9, para fechar aqui e aplicar esta palavra. Diz o texto: sendo assim, parti em direção aos governadores de Eufrates Oeste, e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Irmãos, o mesmo rei, isso aqui é loucura, o mesmo rei que paralisou a obra é o mesmo rei que vai patrocinar a viagem de Neemias, lhe dando acesso, lhe dando provisão e lhe dando proteção. Aleluia. Deus está dizendo para você: 2025 vai levantar gigante, vai levantar criticador, vai levantar fofoqueiro, vai levantar macumbeiro, vai levantar esta raça toda de desgraçados para parar o teu propósito. Mas a mão de Deus está sobre você nesta noite. Deus te trouxe aqui, eu vou entregar sem medo de errar. Deus está dizendo para alguém aqui: você serve um Deus do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor, Ele não deixará vacilar o teu pé, pois aquele que te guarde não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Lá vai, é o Senhor que te guarda. O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guarda a tua alma, Ele guarda a tua entrada. O protetor de Israel está dizendo: estou contigo, eu estou com você. Prepare que o ano 2025 a luta vai ser dobrada. Não vai ter ausência de provação, mas com luta, sem luta, com prova, sem prova, Deus está dizendo: a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Fica de pé para adorar o Cordeiro. Fica de